Muito boa tarde, estamos chegando com o nosso debate nesta segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, debate muito especial, especialíssimo, afinal de contas, hoje é uma segunda-feira de clássico Caju, movimentando o futebol de Caxias do Sul, movimentando a comunidade esportiva aqui de Caxias do Sul e do Rio Grande do Sul. Clássico é clássico, Caju é Caju, e é assim. Nós vamos, com os nossos convidados, falar sobre esse Caju, que tem muita coisa, muitos elementos, muitos componentes no contexto dessa disputa, jogo das 8 da noite no Estádio Centenário. O debate especial aqui na Bitcom TV, com a produção do Pedro Rossano, a captação e transmissão de imagens do Telo Gianni, o departamento comercial do Ivo Menegola e o gestor Kleberson Portela. Direção-geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. O debate especial, clássico é clássico, Caju é Caju, aqui na Bitcom TV, para Bitcom, a melhor internet é como o seu time, é local. Bitcom, viva conectado. RPP Construtora, projetos inovadores, construções inteligentes. Telefone 3219-5555. Ótica Martinato, a imagem correta no mundo que nos cerca. Telefone 54-3221-2390. Bitcom Seguros. Você sabia que a Bitcom conta com ofertas de seguros? Veicular, residencial, empresarial, rural e tudo com condições diferenciadas para você. Entre em contato no 54-996-19-1464. Dr. Mauro Chies, oftalmologista, CRM 22334, o telefone é 3419-7199. Bitcom Solar, economize até 95% em sua conta de energia com a Bitcom Celular. Solicite um projeto sem compromisso pelo telefone WhatsApp 549936724. Deixa eu repetir aqui o telefone da Bitcom Celular, 999-367124. É esse o telefone para você manter contato com a Bitcom Celular. 54999-367124. Água mineral Fonte da Casa, água mineral da Serra Gaúcha. Telefone 54-3013-3377. Multimercados, daqui, é da gente. Atendimento ao consumidor no 54-3211-3230. E o craque do jogo nas transmissões da Bitcom TV em parceria com a TV Grená e na TV Papo by Bitcom para Bitcom Celular. Dê um alô para a sua nova operadora. Acesse celular.bitcom.com.br. São os nossos parceiros nesta programação especial da Bitcom TV, na transmissão do Clássico Caju 285. Na estatística que todos os veículos de comunicação aqui de Caxias do Sul estão trabalhando, mas na estatística oficial do Esporte Clube Juventude, uma pesquisa que foi feita, hoje à noite nós teremos o Clássico 318. Nossos convidados, Joel Cornelli, técnico de futebol, que esteve do lado do homem, né? Do Adenor Bach, o Tite, foi assistente do Tite, tem uma vasta experiência no futebol, como auxiliar, como técnico de futebol no exterior, foi gerente de futebol, foi tudo. Joel, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Boa tarde. Boa tarde, Marcos, pessoal da Bitcom TV, Márcio, prazer revê-lo, Zé e Thiago. Sempre um prazer estar conversando sobre futebol e ainda mais na presença de pessoas tão ilustres assim e representativas no meio esportivo caxiense. Então tá bom. Muito obrigado, Joel. Márcio Serafini, jornalista, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação conosco. Boa tarde, Marcos, Joel, Zé Teodoro, Thiago, principalmente a todos os amigos aí de Caxias. E é um grande prazer participar desse debate falando do nosso clássico. Muito bem. José Teodoro, nosso comentarista também da Bitcom TV. Uma boa tarde, Zé. Boa tarde, Marcos. Boa tarde ao Joel. Boa tarde ao Márcio, também ao Thiago.
falar de clássico sempre é muito importante, muito incitante. E falar de clássico Caju, nosso clássico aqui também, ele requer muitas análises, muitas histórias, muitos causos, como se diz. Tem muita coisa. Clássico e Caju é Caju, né, ô Thiago Nunes? Boa tarde. Boa tarde, Marcos Vaz. Boa tarde aos demais companheiros de debate. É uma segunda-feira que promete com esse Caju para mobilizar, né, todos e Caxias do Sul e, é claro, os torcedores espalhados pelo país. Então tá bom. Pessoal, o negócio é o seguinte, o Caju dessa noite tem vários elementos, como eu falei na abertura, vários componentes no contexto dele. Bom, há 18 anos o Juventude no Campeonato Gaúcho não ganha do Caxias no Estádio Centenário. O Caxias vem de derrota para o Novo Hamburgo. O Juventude vem de vitória diante do Aimoré. E talvez o tópico mais importante, vitória do Caxias faz com que o time Grená permaneça no G4. Vitória do Juventude, o Juventude ingressa na zona de classificação, ingressa no G4 e aí passa realmente a brigar por classificação para a semifinal da competição, faltando, a partir do clássico de hoje, faltando 2 rodadas para o término da primeira fase, a fase que vai colocar, que vai indicar os 4 semifinalistas do Campeonato Gaúcho, edição de 2021. Vamos falar a respeito desse tema nesse primeiro bloco, né? Esse contexto do Caju, Márcio, Joel, Zé, Thiago Nunes, porque o clássico sempre é um jogo diferente, o clássico sempre tem as suas particularidades e seria, assim, um jogo diferente já por ser o clássico, né? Mas tem esses componentes, essas aí que a gente pode colocar nesse contexto. Joel, Márcio, Zé, Thiago Nunes, fica à vontade. Pode ser tu, Joel. Bom, vou eu. Realmente, para mim não é um jogo normal. Até eu via debates no fim de semana sobre a questão do Grenal também, Brapel. Não é um jogo normal. Eu acho que tem que ter uma preparação, claro, que existe em todos os jogos, mas sem dúvida a motivação dos jogadores, a motivação da comissão técnica é diferente. Tem pitadas assim que num clássico os ânimos se tornam um pouquinho mais... A questão emocional é levada muito mais a sério, né? Ela tem que ter um controle maior. Então, acho um jogo, sim, especial. Participei e posso falar bem sobre isso, né? Como atleta e como técnico também. Então, acho que esses componentes têm que ser levados a sério pelas direções, pelas comissões técnicas. E eu acho também que o retrospecto também é importante, né? Tu salientou bem uma coisa até que eu não sabia, que fazem 18 anos que o Juventude não ganha no Centenário. Eu acho que é um fator importante para o Caxias, né? Ele poder manter essa escrita. Vejo que os dois times chegam, até acredito, em momentos assim iguais, o Juventude numa ascendente dentro da competição, não tanto em termos de performance, né? Mais em termos de resultados. E o Caxias vem, né, os dois com 13, o outro com 12 pontos, uma boa perspectiva dos dois. Mas acredito, assim, de modo geral, para começar a gente a debater, que seja um jogo equilibrado, seja decidido realmente nos detalhes, como são na maioria dos clássicos, e vejo, assim, que as duas equipes, hoje o jogo é um fator fundamental em termos de classificação, como tu colocou. O Caxias com um jogo a menos, com um ponto a mais, mas precisando realmente fazer o resultado dentro de casa para tentar se manter no G4 e também, se vencer, pode até eliminar, não, mas deixar muito difícil as coisas para o Juventude. E o Juventude, um jogo também fundamental, tem um jogo a mais, se perder fica muito difícil em termos de classificação, mas acredito, de modo geral, para começar assim, o debate, um jogo bastante equilibrado e que o vencedor dá um passo muito grande para encaminhar a classificação. Infelizmente, Marcos, me parece que nós temos uma situação que ficou muito complicada, embora não impossível, e longe até de ser impossível, mas ficou bastante complicada a presença dos dois entre os 4, principalmente depois da vitória do Grêmio. Se o Grêmio perdesse o Grenal, como o Grêmio agora tem 2 jogos pela Libertadores, vai poupar jogadores contra o Caxias, depois ainda tem o Ipiranga e Erechim,
talvez até houvesse alguma possibilidade remota do Grêmio se complicar, mas com a vitória, Grêmio e Inter estão virtualmente classificados, estão muito próximos da classificação. E o Ipiranga ainda tem o Esportivo, depois ele tem 2 jogos difíceis, contra o Caxias e contra o Grêmio. Mas, de qualquer maneira, a partir deste confronto direto de hoje à noite, quem perder o clássico poderá não depender mais de si. Vai depender também de um tropeço do Ipiranga, principalmente se for o Juventude, que só tem 2 jogos pela frente. O Caxias ainda tem a vantagem de que, mesmo que ele venha a perder o clássico, ele ainda tem 3 jogos pela frente, 2 deles em casa, contra Grêmio e Ipiranga, e ainda poderá buscar os pontos dependendo de si. O Juventude não. O Juventude, caso não ganhe o clássico, caso perca principalmente, dificilmente ele conseguirá a vaga dependendo só de suas 2 vitórias. E o que tu tá projetando desse clássico, hein, Thiago Nunes? O Thiago tem brincado com ele que ele vai debutar nos clássicos Caju, né, rapaziada? O Thiago conhece muito bem lá a realidade lá do Rio Naldo de Santa Maria, que eu digo, para quem tem essa vivência de um clássico, proporcionalmente, assim, pela rivalidade, pela representatividade das equipes e tal, a gente pode dizer que clássico é isso aí, é sempre um jogo diferente. E agora ele vai conhecer a realidade do futebol de Caxias do Sul e o confronto, né, entre Caxias e Juventude. O que tu está projetando para esse clássico a partir de tudo que a gente tem acompanhado nessa amostragem aí de 8 rodadas, ô Thiago? Exato, né? Essa vivência do clássico Caju, olhando na perspectiva da tabela, o Caxias poderia chegar numa condição até emocional melhor se tivesse ganho a partida contra o Novo Hamburgo, né, fora de casa. Aquela derrota ligou o alerta, até o Lacerda falou que ligou o alerta na equipe, né, pelo mau resultado, não rendeu como vinha rendendo nas últimas partidas a equipe do Caxias. Então poderia vir numa situação melhor, mas também pode pegar a derrota como parâmetro para não repetir uma atuação negativa. E isso a gente observa no elenco do clube, nas falas dos jogadores, de pegar aquela derrota e agora trazer pelo lado da motivação para dar a resposta no estádio Centenário. A efeitos de tabela, o Caxias vencendo encaminha muito bem a sua classificação, às semifinais do Campeonato Gaúcho. Tem um confronto contra o Ipiranga ainda, tem o Pelotas, que dependendo da situação pode pegar até um Pelotas já rebaixado, mas pega em efeitos de tabela, uma vitória encaminha muito bem o Caxias, porque ainda tem o jogo contra o Grêmio, também, que é um confronto importante, direto, e o Grêmio envolvido com Libertadores. E o Juventude, olhando a tabela, é o melhor momento do clube nessa situação no Campeonato Gaúcho. Uma vitória ingressa no G4, traz confiança para essa reta final, tem esse problema de dividir as atenções entre a Copa do Brasil, tanto é que o Marquinhos falou que vai poupar alguns jogadores, então tem um foco numa competição nacional, que financeiramente pode render R$1.700.000 passando da terceira fase, é algo muito importante para o Juventude, mas também é o clássico que ninguém quer perder, independente se vai entrar com um jogador que vinha no banco de reservas, quem entra quer dar a resposta porque busca a titularidade. Mas eu vejo o Juventude dentro de campo nessas últimas partidas numa crescente. Claro que ainda está mostrando um primeiro tempo, um segundo tempo, uma equipe um pouco instável, mas olhando na tabela é o melhor momento que chega o Juventude. E quando o apito, né, for dado, a bola começar a rolar aí, todo mundo disputando, promete ser um jogo muito disputado, muito brigado, porque Caju ninguém quer perder. Clássico ninguém quer perder. Já temos o Zé de volta, e aí, Zé? Estamos de volta, né? Estamos de volta. Me fale sobre o que tu está imaginando para esse clássico de logo mais. Pois é, eu digo o seguinte, que emocionalmente o Juventude está melhor do que o Caxias. Pelo crescimento que o Juventude vem acrescentando, leve, muito pouco, mas vem acrescentando, pela última vitória do Juventude, que deu à Juventude uma condição de pontuação, tranquilizou a Juventude nessa questão, porque, claro, muitos falavam
ali na segunda, terceira rodada, que o Juventude corria risco, que o Juventude estava brigando para não cair, e isso passa na cabeça do jogador a dificuldade que o Juventude estava tendo. Superou isso, o Juventude não tem mais esse problema. O problema do Juventude agora é fazer um Caju e a Copa do Brasil. Então, emocionalmente, vai bem melhor o Juventude pela recuperação que teve na tabela e pelo fato de o Juventude estar diretamente focado na Copa do Brasil, acredito eu, e vai para esse confronto de sangue doce, embora o confronto Caju dá ao Juventude o sangue nas veias. Mas eu acho melhor emocionalmente. O que eu quero dizer é que o Caxias está emocionalmente mais nervoso, por quê? Porque o Caxias vem de uma derrota que não estava nas contas do Caxias. E a derrota contra o Novo Hamburgo liga um alerta. E aí, hoje, quando o Caxias entra em campo, ele entra em campo com muito mais compromisso, com muito mais pressão, melhor a palavra certa, com muito mais pressão do que se tivesse ganhado do Novo Hamburgo. Embora o Caju por si é uma pressão, mas emocionalmente o Caxias entra muito mais pilhado nesse aspecto e um time pressionado sabe as dificuldades que acaba encontrando dentro do jogo. Então me parece que o Caxias está mais emocionalmente muito mais carregado do que o Juventude, porque uma derrota do Caxias, além de ser a derrota num Caju e além de ser a derrota em casa, começa a comprometer a classificação do Caxias. Tem jogos ainda, tem Grêmio, tem Ipiranga, tem Pelotas, mas quebra uma sequência de bons resultados e começa a colocar em xeque a boa campanha do Caxias, que vinha até então e que ainda dá para considerar uma boa campanha. Então, me parece, nesse aspecto, o Caxias um pouco mais carregado do que o Juventude. Uhum. Tu acha que, Márcio, Joel, Thiago, vocês acham que tem alguém que chega melhor para esse clássico aí, ou isso não existe num confronto assim, envolvendo dois clubes da cidade? No clássico, né? Mesmo que tivesse, Marcos, o clássico costuma nivelar esse tipo de coisa, né? Desde o momento das equipes no cenário nacional, o Juventude na Série A, o Caxias na Série D, mas também o contrário disso, que era o melhor momento do Caxias. Mas para complicar ainda mais qualquer tipo de avaliação, nós tivemos essa reversão de expectativa dos jogos que antecederam ao clássico, com o Caxias, que tinha feito uma atuação muito boa contra o São Luís, talvez a melhor da temporada, decepcionando e tomando 3 no Novo Hamburgo. Ao passo que o Juventude ganhou do Aimoré, mas não convenceu. O Juventude passou pelo menos 30 minutos do segundo tempo contra o Aimoré só se defendendo, sem passar do meio de campo. Então, foi uma atuação que, apesar da vitória ter sido importante, também não convenceu. O Juventude continua sem convencer. O Caxias já teve no campeonato algumas atuações convincentes, principalmente contra o São Luís. Mas a derrota para o Novo Hamburgo realmente foi uma grande decepção, não só pela derrota, mas pela maneira com que o Caxias perdeu. Hoje eu vejo o Caxias, seguramente todo mundo sabe disso, o Caxias é um clube que não é de Série D, o Caxias é maior que a Série D, e tem um time também que é um time que teria condições, teoricamente, embora não tenha confirmado nos últimos anos, mas que teria condições de fazer uma boa Série D. Ao passo que o Juventude é um clube de Série A neste momento, mas ainda não está com time para a Série A. O Juventude ainda está com um time insuficiente para encarar uma Série A, e isso também ajuda a nivelar um pouco mais as coisas. Joel. Concordo com a análise do Márcio, no geral, assim, acho que no clássico, independente até do momento, as coisas se equilibram, né? Vejo, assim, uma situação de os dois times estarem, sob certo aspecto, sofrendo algum tipo de contestação, né? O Lacerda já ainda carregando da questão do ano passado, né? Algum tipo de contestação por não ter obtido a classificação na Série D, né? Ter feito um grande gauchão, mas depois uma queda na Série D. Em certos momentos, quando a equipe... E eu não concordo com isso, né? Eu acho que a manutenção foi excelente para o Caxias, do Lacerda. Não concordo de maneira geral nessa análise, mas, sob certo aspecto, se hoje não conseguir uma vitória, esse tipo de contestação pode aumentar e pode causar prejuízo na sequência da competição. No Juventude, eu vejo da mesma forma. Acredito que os resultados estão melhores que a performance, né? Vejo que é um grupo que segue em busca de uma afirmação. Tem aí a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro na sequência, mas acho que tem que também dar uma resposta em termos de gauchão. Faz uma participação assim digna do seu.
claro que se for fazer uma pergunta, isso a gente fala muito em termos de Caxias e Juventude, né? Se a preferência era ir melhor no campeonato regional ou no campeonato nacional, como o Juventude tem ido, certamente os torcedores iriam eleger o campeonato nacional. Mas vejo que pela grandeza do Juventude, uma presença entre os 4 seria muito importante, e seria importante para o Marquinhos também, em termos de consolidação do trabalho e de confiança, porque, ao contrário do Zé, eu não vejo essa pressão assim. Eu vejo um pouco diferente em termos de pressão. Acho que o Juventude, sim, claro, tem outras competições, mas, assim, pela sua grandeza, ele sofre um pouco mais em termos de não entrar no quadrangular. Eu acho que o Caxias vem fazendo bons campeonatos gaúchos, não tenha conseguido os resultados na Série D, né, do acesso, que é o mais importante, mas, assim, eu acho que, eu volto a dizer, o Juventude, por ser um time de Série A, e vejo na tabela também um complicador muito grande. Se não conseguir o resultado hoje, praticamente fica... e concordo com o Márcio novamente, né, em termos de um dos dois que não conseguiu o resultado, fica muito complicado, mas mais para o Juventude. Se não conseguir a vitória hoje, a sua situação em termos de classificação fica muito difícil e acredito que não alcance a vaga se não obtiver um bom resultado hoje. Tiago? Essa situação, o clássico nivela mesmo, né? Apesar de estar em divisões diferentes, a questão anímica das equipes, quando começa o jogo, acho que fica equilibrado. Claro que tem esse fator do Juventude estar dividindo as atenções com a Copa do Brasil. Termina o jogo, no dia seguinte já viaja, tem todo um planejamento, vai conseguir treinar só na quarta, joga na quinta, jogo importante financeiramente para a equipe. O Juventude tem essa pressão também de dar uma resposta por estar na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Caxias ele está 100% focado no gauchão. Ano passado o clube bateu na trave, aí quase foi campeão gaúcho, faltou muito pouco, teve a parada que acabou atrapalhando também o planejamento do Caxias, e agora jogando em casa, no último clássico do ano passado perdeu fora de casa, então também carrega de agora querer nesse clássico vencer sob seus domínios, algo que acontece já há bastante tempo jogando no estádio Centenário pelo Campeonato Gaúcho. Mas eu vejo a pressão diferente em cada lado. Do Caxias, a pressão por querer apagar esse resultado negativo, apagar entre aspas, porque ele vai permanecer na tabela, mas mostrar uma cara diferente da atuação que teve contra o Novo Hamburgo e de vez garantir ou encaminhar a vaga para a semifinal. O Caxias tem esse foco muito forte no gauchão. O Juventude, se perder o clássico, ele complica um pouco a sua vida, claro que complica, né? Um empate talvez não seja um resultado tão ruim para o Juventude, mas igual vai depender dos resultados paralelos também das próximas rodadas, mas eu vejo pressões diferentes. O Juventude tem muito foco na Copa do Brasil, isso a gente ouvindo as entrevistas, né, tanto o planejamento que está sendo feito, claro que não quer perder o clássico, ninguém quer perder, mas tem uma pressão diferente, e o Caxias tem essa pressão de jogar em casa, a responsabilidade de jogar em casa, de querer dar uma resposta. Então eu observo nesse sentido, mas acredito que vai ser uma disputa muito grande também dentro de campo, talvez um pouco mais de estudo nos primeiros minutos, para quem vai dar as cartas no começo da partida, como a gente fala, quem vai entrar mordendo, acho que isso vai ser um fator também determinante para o começo do clássico. O Caju, o clássico em si, ele sempre tem pressão, independente da situação das equipes, né? Agora, o empate no Caju vai manter, até em função de que o São Luís, né, que tem a mesma pontuação do Juventude, perde nos critérios, perdeu o jogo ontem para o São José, o empate ainda mantém as chances do Juventude chegar no G4. E o Caxias se mantém, né? Pela projeção, se mantém também no G4 com o empate. Mas então, é melhor para o Caxias o empate, né? Não claro, só por estar um ponto na frente, mas por ter um jogo a mais para disputar. Porque, ainda que seja contra o Grêmio, né? Mas tem um jogo a mais para disputar, né? Se o Juventude empatar, ele vai ter que, além de ganhar os 2 jogos, ele precisa torcer para o Esportivo contra o Ipiranga, ele precisa torcer para o Esportivo tirar um pontinho do Ipiranga, torcer também para o Grêmio contra o Caxias, para o Grêmio pelo menos tirar um ponto do Caxias, e aí sim, aí ele vai contar em seu favor com o confronto direto da rodada seguinte entre Caxias e Ipiranga no Centenário. Uhum. Agora, se o Juventude empata o clássico,
e o Ipiranga e o Caxias vencerem ao Esportivo e Grêmio, a situação do Juventude fica muito complicada. Fica. Mas eu digo, ainda sobre o olhar da tabela, ainda o Juventude vai manter essa, faltando 2 rodadas para terminar, vai manter, ainda tem alguma chance de chegar no G4. Agora, o Caxias está pressionado por ser um jogo diante do seu rival, está pressionado porque foi muito mal contra o Novo Hamburgo, né? Foi muito mal e até foi goleado, né? E tem um outro detalhe, o Caxias tem, nas temporadas, tem ido muito bem no Campeonato Gaúcho. Está bem de novo, está fazendo campanha. Outro dia nós falamos até no Lance Esportivo aqui da Bitcom sobre essa contestação que está acontecendo em cima do trabalho do Lacerda, né? A gente respeita o torcedor, está muito mais relacionado ao ranço do ano passado, eu acho, em função da campanha ruim na Série D e tal, do que propriamente naquilo que o Caxias está fazendo no Campeonato Gaúcho desse ano, repetindo uma boa campanha. Em termos de atuações, ainda também está oscilando, não teve assim uma atuação mais convincente, teve aqueles 4-0 contra o São Luís e tal, quando até o Lacerda teve que mexer de última hora na equipe, mas na média, o Caxias está tendo bons resultados e tendo também, assim, fazendo campanha. Claro que esse jogo contra o Novo Hamburgo, ele traz esse peso, né? Porque o Caxias vai tentar se reabilitar justamente em cima do seu rival, que é o Juventude. Então, pressão no futebol não é nenhuma novidade. Eu falo dessa questão do empate, porque se terminar empatado, ainda segue com chances as duas equipes, e aí vamos ver o que vai acontecer na sequência, embora para o Juventude. Aliás, quando perdeu para o São José, eu já dizia que não ficaria impossível a classificação do Juventude para a semifinal, mas que ficou mais difícil. E aí veio o jogo contra o Aimoré. O Juventude se reabilitou, se recuperou e entrou na briga, porque a rodada foi boa também, né, para o Juventude. Aí, combinado com os resultados paralelos, o Juventude encostou no G4. Então, vamos ver o que vai acontecer logo mais à noite. Em seguida, nós vamos falar sobre as equipes, né? Aquilo que os dois treinadores estão pensando em termos de formação de equipe. Nós estamos com o debate especial Caju, aqui na Bitcom TV. Clássico é clássico, Caju é Caju. Para a Bitcom, a melhor internet é como o seu time é local. Bitcom, viva conectado. RPP Construtora, projetos inovadores, construções inteligentes. Telefone 3219-5555. Ótica Martinata, a imagem correta no mundo que nos cerca. Telefone 54-32-21-23-90. Bitcom Seguros, você sabia que a Bitcom conta com ofertas de seguros, veicular, residencial, empresarial, rural e tudo com condições diferenciadas para você. Entre em contato no 54-99619-1464. Dr. Mauro Chies, oftalmologista, CRM 22334, telefone 3419-7199. Bitcom Solar, economize até 95% em sua conta de energia com a Bitcom Solar. Solicite um projeto sem compromisso pelo telefone WhatsApp 549-9936-7124. Água mineral Fonte da Casa, água mineral da Serra Gaúcha. Telefone 54-3013-3377. Multimercados, é daqui, é da gente. Atendimento ao consumidor no telefone 54-3211-3230. E o craque do jogo nas transmissões da Bitcom TV em parceria com a TV Grená e também na TV Papo by Bitcom para Bitcom Celular. Bitcom Celular, dê um alô para a sua nova operadora. Acesse celular.bitcom.com.br. O Juventude terá preservações. Joel Cornélio, tu é técnico de futebol, vamos começar com o Joel. O negócio de preservação, e o Caxias faz mistério, porque depende ainda do Juliano, depende do Guilherme Mates, talvez volte o Mazola, aliás, acho que vai voltar o Mazola, aí tem que ver se vai jogar o João Clay ou se vai jogar o Diogo Oliveira. Hoje eu já falei que se eu sou o treinador do Caxias, eu não tiro o Diogo Oliveira desse clássico, pelo menos para iniciar jogando, de repente depois pode ser que
tem que mexer. Enfim, mas o Juventude vai preservar, até porque teria estabelecido como prioridade, pelo menos para o discurso externo, pessoal, a Copa do Brasil na quinta-feira contra o Vila Nova, dá R$1.700.000 de cota. E aí, tu é técnico de futebol, tu trabalha com essas preservações, hein, Joel Coronel? Infelizmente, em função do calendário, eu falei infelizmente, mas depois eu pensei, bom, felizmente às vezes, né, por causa das competições que são importantes e atrativas, né, existem essas situações que ocorrem, principalmente com o Juventude no momento, né, em função da Copa do Brasil. Claro que prejudica sem dúvida, né, o conjunto da equipe, o modelo, a mecânica que vem sendo apresentado. Eu acho que nesses momentos o fundamental é que, se for preservar alguns atletas, tu possa colocar jogadores que tenham a mesma característica para que não mude muito aquele modelo e aquele sistema tático que vem sendo apresentado, né? Que possa minimizar assim os efeitos do não entrosamento, vamos dizer, não naturalidade daqueles atletas dentro do esquema, dentro do todo. Mas vejo sim que tem o Juventude, se realmente, e acredito, e todas as notícias dão conta de que realmente possa preservar alguns atletas, acredito que possa ter prejuízo, mas também acredito que o Juventude hoje tem um bom grupo, em termos de gauchão, acho que precisa, claro, mais em termos de brasileiros da Série A, e deva no futuro chegar mais atletas para qualificar o elenco, mas assim, tem peças à evolução à altura, eu acho que tem boas opções, em caso dessa equipe que vem jogando ter modificações, mas que realmente sai prejudicado. E o Caxias, eu vejo que realmente o modelo que vem sendo mantido, ele foi mudado no último jogo, talvez isso tenha sido, em parte, causa do não bom resultado, né, contra o Novo Hamburgo. O Lacerda, na maioria das vezes que atuou, desde que assumiu a equipe, vem jogando num modelo, né, no 4-2-3-1, e acredito que deva manter isso hoje. Também acredito, né, nessa dúvida que pode estar ocorrendo na cabeça do Lacerda, em termos do Diogo Oliveira e do John Clay, porque cada um oferece uma característica, né? O clássico é um jogo muito intenso, né, de muita vitalidade. Eu não sei se isso não possa pesar a favor do John Clay, né? Claro, e aí ficando no restante o Mazzola de um lado, Gustavo Ramos do outro, e o próprio Giovani na frente. A substituição, no caso de não atuação do Juliano, aí sim, né, tem duas boas opções, com o Tontino e o Vidalete. O Marlon. Tem o Marlon também, não? Quem? Tem o Marlon também, né? Mas eu acredito que o Marlon deva jogar. Eu não vejo a dúvida ali. Eu vejo Marlon e Juliano, ou Marlon e Vidalete ou Tontini. Aí seria com um meia de armação. Mas assim, o Caxias tem também, em termos de gauchão, uma boa equipe. Vejo que essa manutenção dessa espinha dorsal de um ano para o outro, né, com os jogadores aí permanecendo, né, no caso do Pitol, o Thiago Salles, Juliano, né, jogadores assim que já vem fazendo o próprio Diogo, o Eduardo Diniz. Então o Caxias tem uma base já pronta, isso facilita muito. Então essas pequenas trocas que às vezes pode ocorrer, mas dentro de um modelo pré-determinado, faz com que o Caxias chegue muito forte nesse clássico e possa, dentro de casa, manter essa escrita aí de um longo tempo que não perde, né, que não tem. Eu penso que a vantagem que o Caxias tem sobre o Juventude nesse Campeonato Gaúcho está muito mais no conjunto, que vem bastante da continuidade. O Juventude acabou mudando bastante, mudou o técnico, mudou a formação em relação à Série B, e principalmente mudou o jeito de jogar. Embora taticamente os dois times, se a gente colocar na prancheta, tem um desenho parecido, os dois jogam praticamente no 4-2-3-1, mas o Juventude está jogando um futebol muito mais reativo, né, muito mais esperando, né, principalmente quando ele tem a vantagem. O Caxias já é um time que toma um pouco mais a iniciativa. Agora, me parece que Márcio, a propósito disso, tem muita gente que já me falou o seguinte: quando o Juventude propõe o jogo, o Juventude é melhor do que esse modelo reativo aí de mais marcação. Foi contra o Grêmio. Segundo tempo contra o Grêmio, que foi a melhor atuação do Juventude. Quando o Juventude teve que ir para cima para virar o jogo. Agora, me parece que, claro que tudo é especulação, mas se essas mudanças do Juventude forem, por exemplo, as entradas do Bochecha,
que eu até não sei por que começou o ano na reserva, porque para mim foi um dos destaques do ano passado. Do Mateuzinho, que terminou bem o ano passado, e até do Grampola, embora o Matheus Peixoto seja um bom centroavante, um bom reforço, o Juventude tende a ficar até um pouco mais próximo do que era o time da reta final do ano passado, da Série B do Campeonato Brasileiro. Me parece que o Caxias tem a vantagem do conjunto, ao passo que o Juventude tem mais individualidades, tem mais grupo. O Juventude consegue mudar peças, por exemplo, Bochecha, Mateuzinho, o próprio Grampola, sem ter um prejuízo tão grande como teria o Caxias se tivesse que mexer 3 ou 4 peças por clássico. Zé. A análise ela é por aí, exatamente a partir daí que se analisa, porque o Juventude, mesmo mexendo, entrando com o time, poupando alguns jogadores para hoje à noite, o Juventude mantém uma cara, mantém uma qualidade razoável. Não, evidentemente nós não vamos tratar aqui de Juventude de Série A com esse time, evidentemente que não, mas é um time com condições de competir, de fazer um enfrentamento sem dúvida nenhuma no Campeonato Gaúcho. Então, a Juventude não perde muito mesmo fazendo alterações na equipe. Agora sim, o Caxias, se perder 2 ou 3 peças, o Caxias tem mais dificuldade pelo elenco que o Caxias tem. O Caxias não tem muitas peças de reposição e sofre quando isso acontece. Sofreu no ano passado, no final da Série D, lá naquele jogo contra o Mirassol, que foi com improvisação, e teve dificuldade. E mostrou isso também contra o Novo Hamburgo. Então, o Caxias tem mais prejuízo. E aí, reforço o que vocês dizem, exatamente o Caxias, o grande mérito do Caxias hoje é a continuidade, é a espinha dorsal, é o time que se mantém praticamente quase o mesmo, comissão técnica, enfim, tudo isso que a gente vê, que a gente observa. O Juventude, nesse momento, o Juventude está em formação, não tem ainda um time definido, evidentemente que muitos outros jogadores vão chegar até o Campeonato Brasileiro, mas com esse time que tem a Juventude, esse grupo, melhor dizendo, que a Juventude hoje não sofre muito com as alterações, porque tem jogadores com capacidade, com qualidade, que eram titulares e ajudaram a subir para a Série A. Então, é nesse sentido. O que pode sofrer um pouco, talvez seja o desentrosamento, mas isso aí é muito relativo também, porque quando o jogador tem um pouco de qualidade, quando o jogador já está no grupo, conhece os seus companheiros, esse desentrosamento ele vai se ajustando na partida. Até porque será um Caju de muita cautela. O empate ele é mais prejuízo para a Juventude do que para o Caxias, mas o empate não tira ninguém da luta. E o empate é um resultado que eu não vou falar em nome de nenhum dos times, assinaria embaixo hoje, não tem autorização para falar sobre isso, mas o empate me parece que, na pior das hipóteses, o empate todo mundo fica contente. Então, nessa condição, dá até para o Juventude, no enfrentamento que eu imagino que deva ser um enfrentamento de muito estudo, de muito cuidado, no início do jogo, no início da partida, e isso pode se ajustando no decorrer da partida, e o Juventude, quem sabe, com as alterações que vai ter em função da Copa do Brasil, em função de tudo isso que nós já falamos, possa a Juventude fazer um bom enfrentamento. Mas, repito, na situação de ter que perder jogadores no enfrentamento, o Caxias tem muito mais prejuízo do que o Juventude. Thiago. Nesse ponto, os dois técnicos vêm falando já, não de hoje, né, não desta rodada, mas de umas 3, 4 rodadas para cá, quanto ao desgaste físico muito forte, tanto o Juventude, que tem a função da logística ainda, o Juventude joga todas as partidas fora de casa, porque o estádio Alfredo Jaconi ainda não está com o seu gramado pronto, e isso é um problema para o clube, porque tem que ficar fazendo viagens, mesmo que faça com o mando alguma partida mais perto de Caxias do Sul. Teve o jogo na Copa do Brasil, onde viajou para Alagoas, vai ter agora Goiás, e o Caxias tem o desgaste desta sequência, e perdeu aí 4 jogadores no jogo anterior, teve o desgaste do Mazzola, que não começou a partida, entrou no segundo tempo. Então, a gente observa que o Marquinhos Santos falou que poderia até 7 jogadores serem preservados. Já na coletiva de ontem, ele já não confirmou a quantidade.
Mas ele deixou também uma situação, que são questões da preservação em função de dados, questões físicas, técnicas, que a comissão técnica analisa para preservar e ver se o atleta está para uma possível lesão. Mas eu acredito também que ele vai utilizar muito desses jogadores, eles não comecem a partida, os que vão ser preservados, mas vão ficar ali no banco. Alguma necessidade, ele sabe de quanto tempo o jogador tal pode atuar para não sofrer uma situação física mais grave. Isso eu acredito que já tenha todo esse planejamento, e vai ter no banco de reservas opções para o clássico no decorrer da partida. Eu acho que isso também pode ser um fator importante, dependendo de como é que tá, porque o Juventude contra o Aimoré, ele sofreu no começo do segundo tempo. Teve uma pressão do Aimoré, como o Renato Gaúcho disse, a equipe tem que saber sofrer. Juventude sofreu, até demais, quase sofreu o gol de empate. Depois, com as substituições, conseguiu retomar o ritmo da partida. Contra o Ipiranga, o Juventude também sofreu, e sofreu muito para garantir a vitória fora de casa. Então, acho que o banco de reservas também vai ser um fator importante. E o Caxias tem essa situação também de alguns jogadores, essa dúvida, né, se o John Clay vai jogar centralizado ou mais pelo lado. Acredito ser importante também a experiência do Diogo Oliveira para um clássico. Acho que isso é muito importante também, e acredito que talvez não teremos muitas novidades de alguma surpresa de escalação. O Lacerda fala também a questão do Tontini. Ele tem uma qualidade, vindo de trás como segundo homem, mas o Lacerda falou que ele precisa melhorar a marcação. E em clássico, esse é um fator importante. Vaz. Pois é. Bom, ali no Juventude, o que pode acontecer? No time do Juventude. Pode acontecer, por exemplo, ao invés do Samuel Santos na lateral direita, entrar o Elton improvisado. Aí tu tira o Elton do meio, que deu uma ajeitada aí na questão do equilíbrio do setor do meio-campo, né, junto com o João Paulo. Aí tu tira ele e bota ele de lateral direito. Eu, particularmente, não gosto de improvisação, só em último caso no futebol. Se não jogar o Capixaba, joga o Júnior Todinho. Eu tenho curiosidade de ver esse jogador iniciar jogando. O Grampola inicia. O Grampola a gente já conhece, é um centroavante tradicional. Eu acho que no último jogo ele entrou bem no jogo e teve uma boa participação dos minutos que ele esteve em campo. O Mateuzinho é um jogador do chute, tem o recurso do chute de média e de longa distância, bate bem na bola, é um jogador rápido, habilidoso. Então, são alguns jogadores que podem aparecer nessa formação do Juventude. Lá atrás se fala de que o Kleberson de repente não joga daí o Foster e o Vitor Mendes joga no lado direito da defesa, volta o Eltinho. Então, a questão do Juventude é o seguinte, que até foi muito cobrado no início da competição, a propósito dos jogadores se adequarem e saber em que competição o Juventude estava metido. As características e as particularidades do Campeonato Gaúcho para alguns jogadores, que não conheciam como é a realidade do futebol gaúcho, que evoluiu tecnicamente, mas tem as suas particularidades. A questão é saber também, embora todos esses jogadores tenham disputado clássicos em outros clubes, em outras cidades, mas também vão se adequar àquilo que é importante de tu saber a representatividade de conseguir um resultado positivo num clássico Caju. Isso é importante sob o ponto de vista anímico, sob o ponto de vista emocional. Os jogadores têm que saber o que representa ganhar e perder um clássico Caju. Então, esse é um detalhe que eu puxo e chamo para esse contexto. Pessoal, a respeito dos rótulos, que tem muito no futebol. Rótulo é o que mais tem no futebol. Por exemplo, Juventude é um time da Série A, é favorito porque o Caxias é um time da Série D. Isso entra em campo ou não entra em campo, hein, Zé? Não, o Caju, eu já disse semana passada ainda, num outro momento, o Caju não tem um time de Série A nem um time de Série D. Tem duas equipes da mesma cidade, num clássico histórico, marcante, um dos maiores clássicos do interior do Brasil,
né? É isso que tem em campo hoje. O jogador não vai entrar em campo, o jogador Juventude, imaginando que estou na Série A, esse jogo para mim está fácil. Ou outro, porque eu estou na Série D, quero mostrar que eu sou maior do que estar na Série D. Não me parece isso. O que vai entrar em campo é o confronto, é o clássico. Ninguém vai pensar nisso naquele momento. Isso fica por conta do torcedor. Se ganhar o Caxias, nós ganhamos de um time da Série A. E se ganhar o Juventude, bom, nós somos da Série A mesmo, eles são da Série D. Fica por conta do torcedor. Agora, o jogador, ele tem o compromisso, e ele tem a responsabilidade, e ele tem o confronto. É um clássico. Estou defendendo o Caxias ou Juventude num clássico, e eu não quero perder. Tá certo. Joel? Da mesma forma, eu acho que eu concordo contigo com uma afirmação anterior que tu fez, que em caso de derrota de uma das duas equipes, a pressão posterior, as consequências, que eu queria dizer, as consequências que podem advir dessa derrota. E isso sim pesa, e isso tem que ser levado muito em consideração. E aí eu vejo que tanto o Marquinhos quanto o Lacerda tem que ter assim, um respaldo em termos de diretivos. O Juventude, claro, e o Marquinhos em relação às competições que tem, né? Então ter que, daqui a pouco, em caso do revés, foi muito em função, daqui a pouco, de alguma situação de ter que trocar time, ter que preservar alguns atletas, e o Lacerda, que volta a dizer que vem com aquele peso do ano passado, um pouco da Série D, e por isso que está sofrendo algumas críticas que eu vejo infundadas em relação à campanha, né, com esse bom rendimento, né? Então tem que ter esse respaldo, tem que ter uma consonância em termos de direção e comissão técnica, para que não haja, claro que a pressão pode aumentar para um dos dois lados, mas que as direções respaldem os seus profissionais, para que eles possam, independente de hoje não ter um grande resultado, eles possam dar continuidade no trabalho. E quanto aos jogos do Caxias na Série D hoje e o Juventude na Série A, eu participei disso em 2000, né? O Caxias estava na Série C naquele momento do brasileiro, naquela época, e nós enfrentamos o Juventude da Parmalat, com o apoio da Parmalat, e ganhamos os dois Cajus, né? 1-0 e 3-0, 1-0 dentro do Jacone e 3-0 no Centenário. Então isso, ele nivela muito, né? Ele nivela muito. O termo de motivação também, ela é maior de quem está embaixo, que não é uma divisão inferior, e eu acho que isso nivela, e dentro de campo é a disposição e a qualidade dos atletas que vai decidir o jogo, claro, mas que existe um equilíbrio muito grande nesse enfrentamento, não tenha dúvida. Uhum. E aí, Márcio? Não, para mim isso não determina nenhum favoritismo por Juventude, até pelos exemplos anteriores. Da mesma forma, hoje tem Brapel também, o Brasil é um time da Série B do brasileiro, o Pelotas é um time fora de série, e nem por isso vai se dizer que tem favorito. O que vale muito mais é o momento, vale muito mais essa questão do estado anímico do clássico. Me parece que essa questão de ter um jogo importantíssimo do ponto de vista financeiro, principalmente, que vai pesar muito, inclusive, para a preparação para a Série A contra o Vila Nova, porque esse dinheiro é fundamental para o Juventude até poder antecipar o reforço do grupo para o Campeonato Brasileiro. Isso acabou ajudando a tirar um pouco do peso do Caju para o Juventude, algo que já não acontece tanto para o Caxias, até porque, como o Caxias não tem conseguido o mais importante, que é o acesso na Série D, o que tem pelo menos mantido um pouco de estima, um pouco de animação no Caxias é exatamente o bom desempenho recente no Campeonato Gaúcho e tirando o ano passado nos clássicos. Agora, acredito que essa questão de Série A contra a Série D, isso é teoria. Na prática, e até pelo momento dos times, pela campanha que fazem, isso não entra em campo, não. Uhum. Thiago? Também acredito que a questão do rótulo fica mais para o torcedor, né, que fica aí nessa situação, até na flauta, algo nesse tipo, já que ele não pode entrar no estádio, já que é o segundo clássico, aliás, sem a presença de torcedores nos estádios, ano passado pelo Gauchão, esse ano novamente. E claro que também tem uma situação que pode vir no pós-jogo, dependendo. Se o Caxias vence, ele vai querer valorizar a sua vitória, dizendo que ganhou de uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro, como fez até a derrota para o Novo Hamburgo, porque antes de perder para o Novo Hamburgo,
o Caxias, até o Lacerda foi questionado em coletivas, que só tinha perdido para equipes de Série A do Brasileirão, que foi o Internacional e o Fortaleza na Copa do Brasil. Então, no pós-jogo, dependendo do resultado, aí o Caxias pode valorizar uma vitória dizendo que ganhou de uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro, que hoje o Juventude apesar do time que vai jogar o Brasileirão, não vai ser o mesmo, a foto vai mudar. Isso a gente já viu nas entrevistas, que o Juventude fala em até 7 reforços em nível de titularidade, né? 2 atletas aí de clubes de Série A também já chegaram emprestados. Então, acho que no pós-jogo pode valorizar essa situação, mas é claro que quando tiver ali a bola rolando, acho que os rótulos aí o clássico em si equilibra, porque são 2 forças da cidade, ninguém vai ficar pensando que um está na Série A, o outro está na Série D. No pós-jogo, aí sim, dependendo de quem ganhar, pode querer valorizar por ter ganho de uma equipe de Série A, e o Juventude tem o foco também numa Copa do Brasil, num investimento maior, mas mesmo assim o Caxias vem disputando contra equipes independente da série e vem teve sucesso em alguns jogos. Contra o Novo Hamburgo não teve sucesso, mas acredito que sem rótulos antes da bola rolar. O clássico de hoje será apitado pelo senhor Jean-Pierre Lima. Essa questão que está muito presente no futebol, de dizer que um time é da Série A, outro é o time da Série D, por isso tem favoritismo, isso aí, como disse o Márcio, eu também concordo, no plano teórico. Futebol é na prática, é dentro das 4 linhas. Eu já acompanhei aqui nos meus 20, quase 23 anos de Caxias do Sul, já acompanhei essa situação, Márcio também, todo mundo, Joel, Zé, o Thiago vai passar a acompanhar agora mais essa história, mas nós acompanhamos muitos momentos em que o Caxias estava numa Série C, naquela época não tinha nem D, era a Série C, né? A Série C, e o Juventude na Série A, e o Caxias fazia frente em clássicos, quando aconteciam, ou no Campeonato Gaúcho, especialmente, né? Então, para mim, também não tem muito essa história de clube da Série A tem que... Porque clube da Série A é favorito. Não existe isso. Para mim, não existe isso. Como não existe essa história de, porque o Juventude é clube da Série A e tem que ganhar de todo mundo, porque os outros clubes não estão em divisão nenhuma, outros então estão em divisões inferiores e tal. Isso aí, as coisas de dentro de campo é que vão dizer, né? Muitas vezes, porque se fosse assim, os grandes clubes, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, não seriam rebaixados, né? Só seriam rebaixados os clubes médios do futebol brasileiro, e por aí vai. Por exemplo, tinha que ganhar, a obrigação é ganhar do time de gurizada do Grêmio. Esse time de guri do Grêmio, praticamente com 4 ou 5, e no segundo tempo do Grenal foi quase todo o time de guri, ganhou do Internacional no clássico Grenal. Então isso tudo é muito relativo. Eu acredito que as coisas dentro de campo é que vão prevalecer. E um componente importante, né, é exatamente uma característica do jogador, é o estado anímico. Time que perde jogador cedo, por expulsão, sabe, acaba comprometendo muito aquilo que muitas vezes o treinador pensa, monta em termos de estratégia para o jogo. Então tem esse detalhe. Sair expulso, perder controle emocional não só por expulsão, mas também na hora de fazer um gol, ou na hora de marcar, ou de fazer uma leitura, tem que ter equilíbrio, tem que ter controle emocional. Acho que isso sim é necessário para que a tua equipe tenha sucesso, tenha a possibilidade de conseguir um bom resultado. Vamos para as considerações finais. Márcio, o que tu pode dizer para fechar a tua participação a respeito do Caju de logo mais 8 da noite no Centenário? Olha, Marcos, como, na minha opinião, o empate ele não serve para ninguém, serve um pouco menos para o Juventude, não serve para o Caxias, embora fosse uma zona de conforto, quer dizer, também não complica, não prejudica ninguém, eu espero um clássico um pouquinho mais solto. Eu sei que o Juventude tem adotado um futebol reativo,
Sei que o Caxias também vai ter alguns cuidados, mas eu espero, principalmente, ou por um gol cedo, ou a partir do segundo tempo, que os dois times possam priorizar o futebol um pouco mais ofensivo e que a gente tenha um bom espetáculo. É um prazer assistir mais um clássico, mesmo distante. O que é muito ruim um clássico sem público, sem aquele colorido da arquibancada, mas para mim, que estou distante, até serve de consolo, né? Vou estar na mesma situação que todos vocês, praticamente, são poucos que estarão no estádio, e a maioria, como eu, vai estar contemplando, assistindo pela TV. Clássico que eu acredito que vai ser muito equilibrado, mas espero que tenha muitos gols, que tenha muita emoção. Tá certo. Márcio, muito obrigado pela tua participação conosco aqui, viu? Eu que agradeço, foi um grande prazer, sempre à disposição, Marcos. Certo, muito obrigado, Márcio. E aí, Zé Teodoro? Bom, eu imagino que eu concordo em partes com o Márcio. O clássico não leva, o empate não leva muito longe os dois, mas também não tira os dois de uma situação mais, digamos assim, menos desesperadora. Então eu consigo imaginar que vai ser um clássico de muito cuidado, muita cautela, embora a vitória ela é importante para os dois. Quem ganhar já senta a pé na classificação, quem perder vai ter dificuldade. Mas o empate não destrói nada, apenas protela ou deixa um pouco mais no compromisso no posterior que vem aí, que é o Juventude, seu compromisso que tem pela frente, e o Caxias que tem aí o Grêmio pela frente. Nesse sentido. Então eu acho que vai ser eu não consigo ver um Caju solto, um Caju propositivo, me parece que vai ser muito cauteloso. Pelo menos eu estou imaginando isso na primeira parte do primeiro tempo. Tá certo. Obrigado, Zé, pela participação. Até a noite. Até a noite. Valeu. Joel Cornélio, tuas considerações finais aí. Primeiro dizer que foi um prazer participar, sempre muito legal conversar sobre futebol e ainda mais sobre o Caju, né, que é uma das coisas que assim que foram muito prazerosas, tem sido nessa minha carreira ter disputado o Caju, né, tanto como atleta quanto como profissional, como treinador. Primeira vez eu acho que eu não vou concordar com a linha de raciocínio do Márcio e vou um pouquinho mais pela linha do Zé. Eu também acho que, eu não sei, não vai ser um Caju solto. Eu acho que pela condição dos dois dentro da tabela, pelo jogo do Juventude na Copa do Brasil na quinta, eu acho que o empate não pode ser considerado ruim nem para Caxias, que fica, claro, pode perder a posição dentro do G4, mas fica numa possibilidade boa ainda de classificação, e para o Juventude também, que é claro que em termos de Juventude mais perigosa, uma possibilidade, né, diminui muito as chances de classificação, mas deixa ele ainda vivo e leva com tranquilidade a sequência, né? Vai ter o jogo da Copa do Brasil, pode preservar alguns atletas. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser um Caju também um pouco mais preso e não pode ser descartado pelas duas equipes o fator de empate, né? Até pelo peso do clássico. E também, quanto ao que o Marcos falou, também só para complementar, eu acho que vai ser um Caju regido muito pelas circunstâncias. Ele falou de uma das circunstâncias que pode ocorrer, que é em termos de um time ficar com um jogador a menos durante o jogo ou no início, né? E isso pode pender a balança para um dos lados. E também as outras tantas questões que são inerentes ao jogo, né? Daqui a pouco uma equipe sair na frente, aí saber administrar melhor esse placar, é sempre importante sair na frente, poder ter o contra-ataque como alternativa, jogar em cima da pressão do adversário que está atrás do placar. Então, uma série de circunstâncias que podem determinar a história desse clássico de hoje à noite. Mas torço muito que seja um grande jogo e que a gente possa apreciar juntamente com todos aí dos torcedores aí de Caxias, né? Possa ver mais um clássico emocionante e que o melhor vença e que é por isso que a gente torce. Tá certo. Muito obrigado pela tua participação, Joel. Valeu. Valeu. Thiago? Bom, eu espero que no clássico aconteça algo que, né, aconteceu aqui no debate, que a gente não precise tocar no nome do árbitro da partida, Jean-Pierre Gonçalves Lima, que ele não vire a estrela do clássico, porque a gente sabe quando se tem arbitragem, clássico envolvendo, né, um árbitro com um nome, um cascudo, a federação colocou os cascudos para apitar os clássicos, então eu espero que ao final da partida
a gente não precise, né, citar novamente o nome do árbitro Jean-Pierre Gonçalves de Lima. Vai depender muito também de como os jogadores vão se portar em campo, e acredito que, dependendo dos jogadores, o árbitro vai ter facilitado o seu trabalho, que tomara que fique só na bola a qualidade que os dois times têm e que ganhe todo mundo aí que vai acompanhar esse clássico, mas que o árbitro passe limpo nessa partida e que não vire tema depois do jogo, Marcos Vaz. Ok, muito obrigado, Thiago, também, muito obrigado, Joel Corneli, Márcio Serafini, José Teodoro, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. O nosso debate especial projetando o Caju, das 8 da noite, no Estádio Centenário, aqui no nosso Clássico é Clássico, Caju é Caju na Bitcom TV, fica por aqui. Nós estivemos com a nossa parceria comercial, Bitcom, a melhor internet é como seu time é local, Bitcom Viva Conectado, RPP Construtora, projetos inovadores, construções inteligentes, telefone 3219-5555, Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, telefone 5432-21-23-90, Bitcom Seguros. Você sabia que a Bitcom conta com ofertas de seguros veicular, residencial, empresarial, rural e tudo com condições diferenciadas para você. Entre em contato no 54996191464. Dr. Mauro Gues, oftalmologista, CRM 22334, telefone 3419-7199. Bitcom Solar, economize até 95% em sua conta de energia com a Bitcom Solar. Solicite um projeto sem compromisso pelo telefone WhatsApp 5499-367124. Água mineral, fonte da casa. A água mineral da Serra Gaúcha, telefone 54-3013-3377. Multimercados, é daqui, é da gente. Atendimento ao consumidor no 54-3211-3230. E o craque do jogo, na Bitcom TV, em parceria com a TV Grená e na TV Papo by Bitcom, para Bitcom Celular. Bitcom Celular, dê um alô para a sua nova operadora. Acesse celular.bitcom.com.br. A nossa equipe, produção, Pedro Rossano, captação e transmissão de imagens, o Telo Gianni, departamento comercial, Ivo Menegola, o gestor Cleberson Portela, direção-geral, Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Ficamos por aqui com o nosso debate especial sobre o Clássico Caju. Repito, clássico é clássico, Caju é Caju. Tomara que nós tenhamos um grande jogo a partir das 8 da noite no Estádio Centenário. E que, claro, né, aquele que for mais competente, por merecimento, que saia vencedor. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela sua audiência.